Paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Ezer, mulher do original de Deus. Que bom que você chegou até aqui. Nós estamos no tema Mulheres com Espadas, da autora Lisa Beveri, e já falamos sobre que você é um alvo, mas não se assuste com isso. Hoje nós iremos falar com a nossa amada irmã Lilian Araújo, que uma espada nasceu. Mas antes de passar a palavra para a Lilian, eu convido a nossa amada Ezer Zenaida para iniciar com uma oração. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, eis-nos aqui mais uma vez, reunidas em Teu nome, para mais um tempo de aprendizado da Tua palavra. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, pela disponibilidade de cada uma das Tuas servas. Senhor, eis-nos aqui, disponíveis para Te ouvir, para aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Ó Senhor, Deus da glória, fala conosco. Entregamos esse momento nas Tuas mãos. Espírito Santo, toma conta deste momento. Que sejas Tu no nosso meio, que sejas Tu a nos orientar, que sejas Tu a capacitar a Tua serva, que sejas Tu com cada uma de nós, para que a Tua palavra, Senhor, para que esse ensinamento faça o efeito que Tu queres que ele faça em nossas vidas. Tudo te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Lilian, com você. Ok, paz do Senhor, boa noite a todas. Então, vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, né, pelo Ministério Ezer, das nossas amigas. E hoje eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, claro, né, essas mulheres maravilhosas. Mas a gente vai dar continuidade à leitura do livro, que é algo que tem sido bastante edificador para as nossas vidas. E o capítulo 2, que vai falar Uma Espada Nasceu, ele vai trazer muitos pontos louváveis de nos atentarmos, porque ela vai trazer exemplos e significados que agrega muito valor à nossa caminhada. Pai do Senhor, seja bem-vinda. Que agrega muito valor e significado à nossa caminhada com Deus, porque uma espada, ela é representada por lâminas, mas ela também, a gente vai já iniciar e entender que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E aí eu iniciei com o texto que ela traz já no enunciado do capítulo, e cada homem fica com o rosto à luz da sua própria espada desembainhada, pronto para fazer o que o herói pode. Ou seja, aqui ela já nos atenta à importância de estarmos com a nossa espada de prontidão para o momento exato de sermos convidados a desembainhar ela e utilizar. E aí a gente inicia com uma pergunta: por que uma espada e não uma arma de precisão? A gente sabe que uma arma de precisão, e a palavra já fala, né, precisão, preciso, objetivo, direto, taxativo, não vai nos trazer tanta experiências quanto o uso e o manuseio da espada. Porque quando você vai usar a espada, você vai perceber que você vai precisar despertar em você alguns pontos muito importantes. Ela, além de ser usada para defesa, ela também vai ser usada para ataque. Enquanto que uma arma de precisão ela só é para ataque ou só é para defesa. E a espada ela vai lhe trazer esses dois caminhos, essas duas possibilidades, tanto da defesa como do ataque. E aí a gente dá continuidade, né,
me identificar por que elas são tão antigas e quanto que as armas de precisão, elas são mais recentes, são instrumentos mais da atualidade e não algo tão arcaico. E a autora vai falar sobre isso, o porquê da espada ser um instrumento essencial para nossas batalhas diárias. Porque, como eu já disse, não se trata de um mero instrumento de lâminas, mas um grande instrumento que é potencializador nas nossas vidas. Inclusive, estamos usando ele constantemente, né? E aí, ela dá um exemplo, né, que a espada ela foi criada 3.000 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, a Bíblia vai nos dizer que está muito além desses 3.000 anos de Cristo, né? Ele se dá lá no princípio de tudo, onde tudo era sem forma e vazio. Foi quando a espada ela realmente já inicia os seus atos históricos. Gênesis capítulo 3 vai nos trazer essa certeza dessa mensagem, quando ele diz assim, ó, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden. A gente conhece essa história? Claro que conhecemos essa história. Então, não tem só 3.000 anos a espada, ela tem muito mais. E aí ele diz, colocou querubins com espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. E aqui esse flamejante é muito lindo, porque a gente sabe que ele vai trazer reflexo, tanto de fogo, como de ouro, como de luz reluzente. Isso é maravilhoso. Essa espada, com certeza, é algo sobrenatural. Está longe das nossas expectativas humanas. E Apocalipse ele vai reforçar essa passagem. E impressionante que a gente vai entender e vai ver que do início ao fim, né, ao suposto fim, porque ainda não chegamos no fim, a presença da espada está muito tênue na nossa jornada. A presença dela é muito forte, porque ele vai dizer assim, de sua boca saiu uma afiada espada. E a gente entende aqui já que a espada não é só um instrumento de lâminas, mas é algo além disso. É algo poderoso, é algo, podemos assim dizer, devastador, mas também construidor, porque nela vai estar também o início de todas as coisas, como a gente já viu no livro de Gênesis. E aí, no decorrer do versículo 15, 16, ele fala, e pisará o lagar ao venho da fúria e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coroa tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente já entende, mais uma vez, quem é o possuidor dessa espada, quem é o possuidor dessa poderosa espada. E aqui a gente vai ver, de uma forma bem, bem clara, que a espada ela é algo assim tremendo, muito tremendo. E eu tava refletindo de novo, né, fazendo novos rascunhos, porque a gente é dessas, atualiza os rascunhos. E aí eu me chamou muita atenção, porque ela está muito além do que a gente pode imaginar, o poder da espada. Ela tem algo assim de tão especial, de tão valorativo, que a gente vai ver que é só uma lâmina, como no capítulo 1 traz os detalhes dela, né? Aonde segurar,
qual o lado que é melhor ser posicionado, a ponta dela, qual a função da ponta dela de penetrar, uma vez que ela é pérfuro cortante, o benefício que ela traz ao penetrar, o prejuízo que ela traz ao penetrar com aquela ponta, e no decorrer dela, o que é que acontece com a lateral dela. Então, se a gente permitir a nossa imaginação fluir, a gente vai ver que em cada parte da espada tem um significado, tem uma importância, e que vai muito além de só imaginarmos uma lança, né, de cobre, de bronze, de ouro, de prata, não importa qual seja o material utilizado nela, mas ela vai trazer muitos significados, ela vai trazer muitas peculiaridades de manuseio, principalmente de manuseio. E o uso da espada nos traz uma autoridade. O uso da espada nos traz um posicionamento, um domínio que, se formos bem atentas à responsabilidade que o uso da espada, que o manuseio da espada, que só em a gente pegar a espada, temos uma responsabilidade semelhante à dos anjos. Porque, de uma certa forma, nos tornamos guardiães dos nossos jardins. Nos tornamos guardiãs, guerreiras, né? Como o livro ele vai dar a entender o aspecto da guerreira, e não aquela guerreira que não tem dor, não é aquela guerreira que bota uma máscara, não é aquela guerreira que vive no País das Maravilhas, não, é aquela guerreira que sabe a sua luta, que sabe o seu papel, é aquela guerreira que sente dor, é aquela guerreira que sente momentos de aflições, é aquela guerreira que sangra, é aquela guerreira que precisa conhecer qual é o jardim que ela precisa se posicionar para guardar. E ela vai segurar essa espada de uma forma prudente, para não se ferir e também não ferir a quem os ama. Porque quando a gente está na guerra, quando a gente está em uma batalha, a gente precisa ter esse cuidado. E o manuseio da espada, ela vai nos trazer esse despertamento de que somos as guardiãs dos nossos jardins. E os nossos jardins aqui é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa saúde, um dos primeiros pontos, porque a Bíblia já nos ensina que se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, é vão a gente dizer que ama o próximo, é vão a gente dizer que vai cuidar do próximo. Porque se a gente não cuidar primeiro da nossa saúde, da nossa casa, vai ficar difícil você se sustentar, você se manter, você segurar, você apoiar a espada para proteger o seu casamento, a sua família, para proteger o seu ministério, principalmente porque a gente entende que os ataques truculentos, os ataques são perversos, porque não se trata agora só da sua alma, não se trata só agora do jardim da sua casa, mas os jardins de outras guerreiras, o jardim de outras guardiões, que precisam também entender a forma correta de utilizar a espada. E aí, o Apocalipse, no capítulo 3, versos 11, vai dizer: eis que venham sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome sua coroa. E aqui o Senhor está nos atentando, que Ele está chegando, Ele vai chegar, e a gente espera por esse momento. Mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que se colocar realmente de prontidão como guardiã, para que ninguém roube a nossa coroa, para que ninguém roube a nossa família, para que ninguém roube o nosso ministério, do qual o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Isso só é possível se a gente souber usar a espada, se a gente souber segurar a espada, manusear a espada, porque o capítulo 1 já trouxe isso. Somos o alvo, e verdadeiramente somos o alvo, tanto para que Deus nos use, como, infelizmente, para que Satanás tente nos paralisar. E a gente vai perceber também
que no capítulo 2 ainda de Gênesis, ele faz assim, ó, e tomou o Senhor Deus, o homem pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, para a gente guardar o nosso jardim, para a gente guardar a nossa família, a nossa vida, o nosso ministério, as pessoas às quais o Senhor confia nas nossas mãos, a gente precisa estar na posição de guardiã, de guerreira, semelhantemente à dos anjos, que não deixou a espada cair, que não deixou a espada solta. Então, a gente precisa também segurar a nossa espada. Precisamos também ter posicionamento com a nossa espada, porque a espada, ela é divina. A espada, eu reitero, ela é muito além do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente até sonha. A gente vai muito além disso, porque é algo que é completamente sobrenatural. É completo, é altamente, está longe das nossas expectativas, porque ela é o próprio Espírito. Em Efésios, capítulo 6, a autora vai citar esse texto, e eu achei muito lindo, e eu não pude deixar de trazer, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada é o Espírito Santo de Deus. A espada é a palavra de Deus. A espada é o próprio Deus, nas nossas mãos. E Moisés disse assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não for adiante de mim, eu nem vou. E o Senhor disse assim, ó, pega o teu povo e leva. E Moisés disse assim, meu povo é o teu povo, foi o Senhor que tirou eles do Egito. Ele, então vai, pode ir, vai rumo à Terra Santa. Aí Moisés disse, não, se o Senhor não for, eu não vou. E aí o Senhor ainda tenta, né, ver até onde vai a esperança de Moisés, diz assim, ó, eu vou enviar alguém. Ou seja, eu vou substituir, eu vou enviar um anjo, eu vou enviar outra pessoa com você. E aí ele diz assim, ó, não, eu quero o Senhor, que era a espada, era o escudo, era quem Moisés precisava, era quem Moisés queria. E assim é o que a gente precisa ser. A gente precisa pedir a ele que venha na nossa frente, que passe à nossa frente, que nos guie, que nos conduza, porque ele é a nossa espada. E Apocalipse vai... Gente, eu sempre digo, né, que a Bíblia é recheada. A Bíblia traz todas as respostas. A gente, às vezes, busca algumas coisinhas assim, né, da forma de complementar, por tolos que somos, mas a Bíblia traz todas as respostas. E ele diz assim, ó, da sua boca sai a espada afiada de 2 gumes. E aí foram vários os capítulos de Apocalipse que ele diz assim, que da boca dele sai a espada, ou seja, ele é a espada. Então, se Moisés dissesse assim, não, tá, tudo bem, Senhor, eu vou, pode mandar outra pessoa, será que Moisés teria chegado aonde ele chegou? Será que Paulo teria chegado aonde ele chegou? Será que Pedro, e a gente vai ver mais adiante, teria chegado aonde ele chegou se ele não tivesse dito assim, ó, é da sua boca que sai a palavra, é da sua boca que sai a espada, é o Senhor a minha espada, é o Senhor que é o meu guia, é o meu mestre, é o meu orientador, é o Senhor que está me ensinando como ser guerreira, é o Senhor que está me ensinando como manusear a tua palavra, a tua espada, porque é ele quem nos ensina, é ele quem nos conduz a fazer a vontade dele, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. A gente que se atrapalha um pouco no meio do caminho, achando que somos alguma coisa, mas nós não passamos de pó, de barro, de verme, bichinho, diante do brilho reluzente da espada dele, da palavra dele, da presença dele, e que é muito lindo. E aí Hebreus vai dizer, ó, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais afiada que qualquer espada. É ele. A palavra, a espada nasceu
porque ele nasceu. A espada é ele, no princípio era o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra é a espada. Então era ele, tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para ele. E aí a gente vê Colossenses também, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, não deixe ninguém roubar de você, ou não, Lia, não deixe ninguém te roubar de mim. Olha como é lindo o nosso Deus. Não deixe ninguém te roubar de mim. Porque, infelizmente, passaremos por situações de engano, passaremos por situações de falsas profecias, passaremos por situações de engodo, porque as pessoas elas têm buscado um amparo no palpável, porque é mais fácil o que eu vejo do que o que eu não vejo. E o Senhor é o que a gente não vê. Ele diz assim, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero, eu confio, eu acredito. É a palavra, você não pega a palavra, você até escreve, você desenha ela, mas você não pega ela não é palpável. Porque se você desenhar a letra A, você para pegar, você amassa o papel. O computador, você digita, mas você não tem como pegar a palavra, você não tem como pegar a letra. Porque o nosso Deus não é palpável. O nosso Deus, ele é para ser sentido, ele é para ser vivido. E a autora vai, mais adiante, nos ensinar sobre isso, que a gente precisa sentir, ao invés de ficar perdendo tempo estudando sobre a palavra, viver a palavra. Desfrutar da palavra, glória a Jesus, aleluia, tá quente aqui, misericórdia, aleluia, Jesus. Então, a gente precisa ter cuidado para a gente não se enganar com as falsas palavras, com palavras bonitas, palavras doces, palavras que aparentemente são consoláveis, mas que ao final dela é fel, é caminho de morte, é caminho de perdição. E aí a autora cita também no livro sobre os dois caminhos. O caminho largo, lindo, colorido, que todo mundo quer, mas tem um caminho estreito, fino, espinhoso, que quase ninguém quer. Mas ao final deles é que nós encontramos a grande e agradável surpresa quando escolhemos o caminho certo. Porque todos os caminhos, ele acaba tendo um final, uma consequência agradável à sua escolha, ao seu desejo. Se aos meus olhos o caminho que você escolheu não foi agradável, irmã, né? Cada um com seus problemas. Se o que eu escolhi aos seus olhos não foi agradável, tá tudo bem, ema, Lília com seus problemas. Mas o que o Senhor escolheu para as nossas vidas é o caminho da salvação. E quando a gente não escolhe esse caminho conforme a luz da palavra dele, já com ele não tem esse jardão do ema, muito pelo contrário. Ele diz que ele não tem prazer quando o ímpio se perde. Ele não tem prazer em saber que parte da sua criação, parte da sua semelhança se perdeu. Porque, infelizmente, deu ouvido aos seus deleites, deu ouvido aos seus prazeres, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus. Ao invés de vivenciar o uso e o manuseio da espada. E impressionante que Mateus vai dizer assim, muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. João vem e diz assim, amados, não acreditem. Que instrução maravilhosa. Não acreditem em todo o espírito, mas os testem. O próprio Senhor usa João para escrever isso. Amados, não acredite em tudo que te falam. Teste, pesquise, me consulte. O Senhor é lindo demais. Ele diz assim, me consulte, volte e pergunte a mim. Eu estou lhe dizendo, volte e pergunte a mim se é realmente o que eu quero ou se são falsas palavras. E às vezes o que infelizmente a gente prefere,
por conta do que a gente vê e não por conta do que a gente não vê, acreditar em quem a gente está vendo, ao invés de acreditar naquele que nos garante o final da nossa história. E isso é muito, muito lindo e preocupante, porque o Senhor zela pelas nossas vidas. O Senhor é o nosso guerreiro. O Senhor é o nosso justo guerreiro. O Senhor é o nosso tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. E o lindo é que ele não fala de meio. Ele não fala, eu sou o meio. Não, eu sou o princípio e o fim. Ele, eu sou o meio do caminho. Não, eu sou o caminho. É o caminho completo. Ele não tem meio termo. Ele não tem, vou dar uma paradinha aqui. Não, é completo. O Senhor é completo. E as bênçãos dele nas nossas vidas não é diferente. Elas são completas. Infelizmente, a gente não alcança por conta da nossa incredulidade. Eu costumo dizer que eu sou incrédula, porque o Senhor às vezes me fala e eu vou testar até demais, tá? João disse que é para a gente testar, eu testo e testo. Não precisa ser tanto assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só obedece a palavra de Deus, que é o suficiente. É você viver por obediência. Ele disse que não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele reconhece que há sacrifícios de tolo, como há sacrifícios sinceros de todo o coração. E por conta disso, ele não precisa do sacrifício, porque ele já se sacrificou. A gente passou recentemente um final de semana lindo por isso, refletindo sobre essa linda história. Ele já se sacrificou, então ele não quer mais que a gente sacrifique. Agora ele quer obediência. A obediência para ele é inegociável. O temor a ele é inegociável. O uso da espada dele é inegociável, porque ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele não negocia com meio termo. Por isso que ele não tem metade do caminho, ele tem um caminho completo. E em tempos de batalha, a gente precisa usar as nossas armas. Justamente por conta disso. Para que a gente não pare no meio do caminho, para que a gente não fique estagnado. A gente não pode deixar de usar as nossas armas, que é a palavra. E é lindo porque a palavra nos ensina a orar, a palavra nos ensina como conversar com ele, a palavra nos ensina a jejuar. E o jejum que agrada a ele, a palavra nos ensina como ler a própria palavra dele. Isso é muito lindo. Ele mesmo nos ensina como ele tem que ser lido. É lindo demais. E está tudo na palavra. E está tudo no uso da espada, no manuseio da espada. Se você manuseia bem ela e se você se deleita nela de dia e de noite, ele lhe conduz, ele lhe ensina, ele lhe instrui, ele lhe orienta, ele coloca a palavra nos seus lábios para poder falar com ele, e depois ele volta e interpreta a palavra dele na sua vida. É muito lindo isso e é muito satisfatório, porque ele lhe ensina como você tem que usar, qual é a guerra que você tem que entrar, qual é a guerra que você não deve entrar, e tudo na palavra. Ele diz, faz isso, não faz isso, sobe desse jeito, não sobe, veste-se assim, não veste, calça, tira. Ele instrui tudo, porque ele lhe blinda, ele lhe forja e ele lhe prepara, porque ele não quer que você viva de qualquer jeito. E quando ele lhe forja, ele lhe modela, e ele lhe modela para viver a palavra dele. E quando a autora fala sobre essa espada forjada, ela traz a metáfora do filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e foi algo assim muito impressionante, porque é onde ela traz algumas passagens sobre a questão do fragmento. E eu achei muito interessante isso, porque ela fala sobre a luta ocorre, né, no dado momento na cena do filme, e quando as espadas uma trinca na outra, elas se fragmentam, elas quebram, né, elas
viram estilhaço. E ela vai precisar juntar esses estilhaços para poder renovar a espada. Só que até chegar na renovação da espada, ali tem lições. Ali ela traz uma experiência e eu achei muito bonita e eu quero até compartilhar. Fragmento do Evangelho pode até nos sustentar por um certo período, mas fragmento do Evangelho não serão suficientes para fornecer a coragem que precisamos para permanecer firmes em uma época de desespero. E aí ela pegou a cena e ela trouxe uma reflexão sobre o que muitas das vezes estamos vivendo nos dias de hoje. A gente pega a palavra soltas da Bíblia e aplica aquelas palavras soltas. A gente até costuma dizer que texto sem contexto vira pretexto para heresia, justamente por conta disso, porque são fragmentos do capítulo ou do livro bíblico e que a gente aplica de muitas das vezes de uma forma inadequada nas nossas vidas. E aí a gente fica perguntando depois por que não alcança de Deus determinada resposta, por que não alcança de Deus determinadas provisões. Por quê? Porque, infelizmente, pegou o fragmento, pegou um pedaço, e a gente sabe que a Bíblia ela é completa. A Bíblia ela não é metade, ela não fala só por metade. Muito pelo contrário, até quando o Senhor falou em parábolas, ele falou por completo. E ele trouxe, principalmente em alguns momentos, que os próprios discípulos não conseguiram entender, não conseguiram interpretar, ele destrinchou toda a parábola. Ou seja, ele não deixou fragmentada, ele não deixou pedacinho, vai ser só esse pedacinho aqui que eu quero compartilhar com você. Não, é só esse pedacinho aqui que você vai ser abençoado. É só esse pedacinho aqui que você vai ser alcançado. Não, ele volta e explica o texto todo de novo. E aí me chamou muito a atenção é que, infelizmente, a gente tende a ter preguiça em ler todo o texto, todo o capítulo ou todo o livro para entender o que o Senhor realmente quer falar nas nossas vidas, o que o Senhor realmente quer aplicar nas nossas vidas, quer nos forjar, quer nos modelar para poder agradar a vontade dele. E vivemos num momento de desespero, num momento de aflições, perguntando a Deus onde o Senhor está. Cadê Deus? Onde que está Deus? E aí ele diz assim, eu estou na palavra. Eu sou a espada. Eu sou a que esmiuça qualquer pedra. Me lê por completo. Você não lê o outro só pela cabeça ou só pela mão, ou só pelo pé, não, você analisa o outro por completo. Você olha o cabelo da pessoa, você olha a orelha da pessoa, olha o olho da pessoa, você repara o busto da pessoa, isso é independente de homem ou de mulher, você olha assim as pernas, você olha a unha, e por que quando chega na hora de Deus, você se atém só aos fragmentos? E aí quando chega a hora do desespero, você pergunta, cadê Deus? Deus está presente. Cabe a gente buscar ele da forma certa. Cabe a gente se debruçar nele da forma correta, da forma que ele nos ensina que façamos, mas que, infelizmente, a gente prefere os fragmentos. E aí, quando a gente pega os fragmentos, a gente fica sem autonomia de cobrar de Deus a essência de Deus nas nossas vidas. E Deus não se alegra com isso, tá, gente? Que fique bem claro que Deus não se alegra com isso, muito pelo contrário. A misericórdia dele se renova no dia seguinte para poder a gente voltar ao início e buscar ele da forma certa. E é muito lindo isso, porque é onde as coisas se renovam, onde a espada se renova, onde a palavra dele se renova, aleluia, e tudo se faz novo. E ele quer isso para as nossas vidas, que tudo se faça novo e que
seja renovado, não só a palavra dele em nossas vidas, mas as nossas vidas nele, porque ele se alegra. A Bíblia diz o quê? Que há festa nos céus quando o ímpio se arrepende, e há galardão quando há confissões de pecado e há renúncia de pecado. Ele galardoa tanto aquele que apresentou a palavra dele, como aquele que se rendeu a ele. E ele é muito lindo, o Senhor é muito lindo, é muito maravilhoso, e ele nos permite isso todas as manhãs. Na virada do dia, as misericórdias dele se renovam. Na virada do dia, as oportunidades se renovam. Na virada do dia, tudo, absolutamente tudo, se faz novo, com o uso da espada dele, com o uso da palavra dele. E a palavra de Deus, ela precisa ser. E aqui eu vou ser taxativa, gente. Eu vou ser inquisitiva. Me permita, minha amiga. Ela precisa ser a nossa autoridade final. A palavra de Deus, ela precisa nos governar. A palavra de Deus precisa ser o nosso motivo diário de sobrevivência. A gente precisa depender da espada, da palavra, da presença do Senhor, da mesma forma que a gente depende da água para beber. Meu irmão, porque Ele é a nossa fonte de água viva. Somos dele até nisso, porque mais de 70% do nosso corpo é formado por Ele. Água viva. Ele disse para aquela mulher, se você soubesse quem falar com você, você me pediria água para beber e nunca mais teria sede. E ela fica, como assim? Tu és profeta? Porque ela disse, como é que eu vou pedir água para quem não tem nenhum copo para pegar água de dentro do túnel? Como é que eu vou pedir água para uma pessoa que não, a luz da teoria não se batia bem? Como é que eu vou pedir água a esse homem? Espera aí que eu tenho que descobrir quem é esse homem. A água da vida, onde jorra a vida. E nós temos a vida por conta da composição da água. Mais de 70% do nosso corpo é água. Nossos ossos, até nosso cabelo, se duvidar, é formada por água. Então, se a gente buscar viver absolutamente governado por ele, ele vai dizer assim, ó, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você colocar ele como seu tesouro, como seu bem mais precioso, e o seu coração estiver nele, e ele estiver em você, ele diz assim, ó, as janelas do céu se abrirão, lhes serão acrescentadas bênçãos sem medidas. Bendito será ao entrar, bendito ao sair. Aonde colocar a planta dos pés, a palma da mão, abençoado será. Só se a gente colocar o nosso coração no tesouro certo. Se a gente colocar ele como nosso governo, como o centro da nossa vontade. E Jeremias, ele vai nos dizer assim, ó, assim diz o Senhor, onde-vos nos caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Então, ele já nos convida, ó, ande no bom caminho. E quem é o bom caminho? É ele. João diz assim, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? O que é mais impactante, né? Além de vida eterna, não é nem, o Senhor só tem a vida. Não, ele tem a vida e a vida eterna. O Senhor só tem a eternidade. Não, ele tem a vida eterna. Então, está nele a vida eterna, a eternidade com vida. Então,
que ele seja o nosso tesouro, que ele seja o nosso governante. Porque quando a espada aparece, os motivos se revelam. Quando o Senhor aparece, os motivos se revelam. Quando o Senhor é o centro das nossas vidas, os motivos de viver aparecem. Porque eu quero viver para agradar a Deus. Para quem eu devo viver? Para Deus. Por que eu devo viver para Deus? Tem motivo melhor do que esse, de ter vida eterna? Eu acredito que não. Porque senão ele teria dito: eu vou para o meu pai, vou preparar uma casa só para mim. Podem ficar aí, não precisam vocês renunciar os prazeres da carne. Podem curtir à vontade, a casa é só minha, eu já fiz a minha parte aqui, tá tudo bom. Não, muito pelo contrário. Ele disse assim: ó, eu vou preparar a casa de vocês lá, junto com meu pai, e volto, ai meu Deus do céu, e volto para buscar vocês, para vocês viverem junto comigo. Foi uma promessa, vida eterna. Então, é eternidade morar com o autor e o consumador da nossa vida para sempre. Ele nos garantiu isso, ele nos prometeu isso, e ele está cumprindo isso. Glória a Jesus por isso. Então, quando a palavra de Deus se manifestar, o motivo fica claro. Quando a presença do Senhor se manifestar, o motivo dele fica claro, porque ele é eterno e as promessas deles não caducam. As nossas perdem até o sentido, ou perde o valor, ou cai no mar do esquecimento, mas a dele não. A dele é viva e é eficaz. E é impressionante que ele ainda diz assim, que ele, além de ter ido preparar a nossa casa, além de ser o nosso autor e consumador da vida, além de ser a espada desembanhada como fogo e reluzente de ouro. Ai, Jesus, é lindo demais. Ele é a nossa paz, que excede todo e qualquer entendimento. Apesar de vivermos em aflições na terra, dentro da gente existe paz, porque ele é a paz. A minha paz vos dou, foi uma promessa que ele deu. Mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as aflições, a minha paz vos dou. E eu deixo um consolador com vocês. Eu deixo alguém para poder ajudar vocês a me procurarem quando vocês acharem que tiver tudo perdido. E é muito lindo porque tem horas que a gente acha que está tudo perdido. Tem horas que a palavra não é a palavra. Não, tem alguma coisa errada. Mas o erro realmente está na gente, que nos precipitamos ao usar a espada da forma equivocada. Ao usarmos a espada no momento errado. E aí ele diz a Pedro: guarda essa espada, porque ainda não é chegado o momento. Ou você acha que se eu não chamasse agora o meu pai, uma legião de anjos não desceria ao meu favor? Guarda a espada, porque no momento certo, na hora certa, vocês vão usar. E é isso que eu quero compartilhar com as amadas. Guardem a espada para usar na hora certa, no momento certo, porque ela já nasceu e ela já está entre nós. É só a gente darmos ouvido e atenção na hora do trincar da espada, da lâmina, para desembanhar ela e utilizar com posicionamento e com autoridade da qual o Senhor já nos deu. Porque ele disse: descerá sobre vós o Espírito Santo e lhe dará poder e autoridade. E o Salmos 91 deixa muito claro isso. Pisarás na serpente e nos escorpiões, calçarás os pés o filho do leão. Então, na hora certa,
de trincar a espada, ele vai dizer: levanta-te, posiciona-se, segura a espada e usa ela, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês do capítulo 2 do livro Uma Espada, Uma Mulher com Espada, da autora Elizabeth. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Gratidão. Deus abençoe, irmã Lilian. Glória a Deus. Eu passo para a irmã Nívia. Glória a Deus. Obrigada, Lilian. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito lindo mesmo e Ele com certeza falou e vai continuar falando aos corações, né? Eu já vou ser uma que vou assistir de novo esse vídeo, de fazer minhas anotações, e são como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como Ele é... Eu fico pensando quando a autora Lisa começa a receber essas revelações. E aí eu vou lá, estudo um capítulo e o Senhor vai falando mais coisas. Aí a Lilian vai lá e estuda um outro capítulo e o Senhor vai falando mais coisas. Quantas coisas se renovam, quantas coisas, né? Deus é infinito, sabe, Lilian? Quando você estava falando, dizendo que os fragmentos da palavra, foi uma parte que me tocou bastante também quando eu li, sabe, esse capítulo. E eu fiquei assim, puxa, por isso que temos tantas denominações diferentes, porque cada um pega um fragmento da palavra, né? E você falando aí com tanta propriedade que o próprio Deus é a palavra, e de fato ele é, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, né? Como eles já tinham falado. E Deus ele condena a idolatria justamente por conta disso. Porque qualquer símbolo que você possa usar para representar o nosso Deus, não vai representar, porque a nossa mente é limitada. Então, se você resolve, eu vou pegar a coisa mais linda que eu acho, uma rosa branca perto das montanhas ali, eu vou fazer representação de Deus. Mas aquilo vai limitar, porque só vai ser aquela visão. E nosso Deus não, ele é a rosa branca, ele é a cachoeira, ele é a montanha, é o rio, são os mares, são gente. Então, o Senhor, ele condena a idolatria por isso, porque é limitada. E ele não quer que tenhamos essa visão limitada. Então, eu louvo a Deus pela inspiração que o Senhor te deu para esse capítulo. É interessante que eu te ouvindo, e eu falei, Deus, que lindo, porque quando eu li, eu entendi, né, Senhor falando no meu coração por um lado, e você vem com coisas assim, bem novas, assim, né, que o Senhor vê que a gente sente que é óleo novo, que o Senhor derramou mesmo ali. Mistérios, e para mim eu já fiz aqui algumas anotações, então eu só tenho que agradecer ao nosso Deus, né? Porque é tudo para Ele. Cada dia mais eu tenho aprendido isso, colocando isso em prática. Tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, e, né? Esse é o motivo de nós estarmos aqui, porque o Senhor é muito bom. Então eu vou orar, né? Glória a Deus, muito obrigada. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Primeiramente, por esse momento tão sublime, tão lindo, Senhor, que passamos aqui juntos com as tuas filhas. Obrigada pela vida da Lilian. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor aí a relembrou, querido Espírito Santo, tudo que o Senhor já tinha ensinado ao longo da vida dela, com toda a certeza, é assim que o Senhor faz. E aí o Senhor jorrou esta noite muito da tua palavra. Muito obrigada por essa revelação, por esse mistério que foi revelado às tuas filhas e está sendo revelado aos teus filhos, que também estão nos acompanhando pelo YouTube. Que o Senhor é a própria palavra. Então, quando nós desprezamos a meditação, a leitura, a reflexão da tua palavra, nós estamos desprezando o Senhor por completo. Que nós não venhamos estar viciados apenas no Salmo 91, no Salmo 23, ou viciados em um versículo e outro, mas que nós possamos viver a palavra, possamos andar com essa espada e saber manuseá-la. Aleluia, porque é a tua presença, Senhor. É a tua presença em nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada por uma revelação tão tremenda e tão linda. Eu peço a tua bênção de forma poderosa, Senhor, grandiosa, sobre a vida, sobre o ministério da Lília, sobre os seus filhos, sobre o seu filho, sobre os seus respectivos
esposo e família de modo geral, Pai, que ela, cada dia, que ela se levante, ela resplandeça, Senhor amado, que a sua espada resplandeça, a tua luz, que seja essa guerreira de luz. Agora eu entendo, Senhor, quando o Senhor nos conclama a sermos guerreiras de luz, porque na realidade é a tua palavra em nós que irá iluminar. Aleluia, aleluia, meu Deus, muito obrigado, Senhor, obrigada por cada vida que está aqui presente, que o Senhor trouxe, meu Deus, que é tudo para ti. Tudo vem de ti, tudo é por ti. Obrigada pelas tuas promessas, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela tua promessa, Senhor, de um novo céu, de uma nova terra. Obrigada, Pai amado, que tudo se faz novo a cada manhã. Que promessa linda. Aleluia! Ontem podíamos estar angustiados, ontem podíamos estar tristes, ontem podíamos estar doentes, mas hoje a tua palavra se renovou nas nossas vidas e amanhã se renovará ainda mais. Aleluia. Aleluia, meu Deus, toca neste homem, nesta mulher, nessa criança, Senhor, neste momento, que possa estar ouvindo esta oração, meu Pai, que encha, que o lar dela encha, que o lar desta família se encha da tua presença. Tão palpável, Senhor, muito obrigada. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. E que a tua palavra em nós venha com cada dia fazer essa separação entre os motivos do céu e os motivos terrenos. Muito obrigada por essa revelação. Essa é a minha oração. Desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão por vocês que estiveram conosco. Próxima terça nós temos mais um encontro e estaremos falando que você pode ser uma heroína. Então, aguardo todos vocês aqui. Fiquem na paz. Deus abençoe.